Pessoal, na aula de hoje, então nós vamos finalmente aí falar de antropometria, né? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho de biomecânica, um pouquinho de fisiologia, né? Que são conceitos importantes para a gente entender, né, o funcionamento do nosso corpo, né, na parte de ergonomia, principalmente a questão da coluna e das posturas também, né, que a gente vai utilizar para fazer as atividades. Então, nós vimos lá as posturas básicas, né? Sentado, em pé e deitado. A gente vai ver depois que às vezes aparece bastante também a posição da pessoa agachada, né? Não é uma posição que a pessoa fica permanente, mas é uma posição que a gente adota ali, uma postura que a gente adota para algumas atividades, como arrumar, né, uma gaveta, mexer numa gaveta baixa, né, algo assim. Então, essas questões são importantes, né? Base aí para a gente entender o corpo humano, para a gente conseguir fazer nossos projetos de acordo com o ser humano, né? Centrado no ser humano. E como a gente vem falando desde o início, tudo que está ao nosso redor é pensado na nossa proporção. E como a gente viu, né, desde lá do homem da pré-história, ele já pensava em ergonomia sem saber, né, que era isso. Então, ele já pensava em fazer ferramentas, e essas ferramentas precisavam estar adaptadas ao seu corpo, né? E disso foi evoluindo, evoluindo até os dias de hoje, onde a gente já tem, né, uma ciência aí que estuda essas questões. Então, a gente basicamente tem que entender essa ciência da ergonomia, da antropometria, e aplicar nos nossos projetos, né? Porque as informações agora já estão ali, estão prontas. Então, a gente só precisa compreender essas informações para que os nossos projetos fiquem cada vez melhor. Então, a antropometria, né, ela vai estar relacionada agora com as medidas do nosso corpo, né? Então, a gente falou na aula passada um pouco sobre movimento e posturas, e agora a questão das medidas, né, que vão realmente nortear muitos dos, né, praticamente todos os nossos projetos, em relação a mobiliários e também aos espaços de circulação. Então, os edifícios, né, eles são todos construídos para as pessoas e para serem habitados pelas pessoas, né? A gente pode pegar como exemplo, né? A gente tem lá a nossa casa, que está em proporção com um adulto, né? E aí, muitas vezes, a criança ela quer ter lá a casinha de boneca, né? E aí é feita uma casinha lá para o tamanho de uma criança. Ou até mesmo uma casinha de cachorro, né? Ela vai ter a proporção lá do tamanho do cachorro, né? Se é um cachorro pequenininho, se é um cachorro um pouquinho maior, se é um cachorro grande, vai ter uma proporção. Então, os edifícios eles são construídos para essa proporção das pessoas adultas e para que elas habitem esses espaços e que também se sintam confortáveis neles, né? Então, no nosso processo projetual, a dimensão do corpo humano e os movimentos também vão ser determinantes, né, na forma e no tamanho dos nossos mobiliários e dos espaços entre os mobiliários, né? Então, por exemplo, se é um espaço ali que eu preciso apenas de passagem, de circulação, eu vou pensar ali, por exemplo, um espaço entre a mesa de jantar e a parede. Ali eu vou ter um espaço para alguém sentar e aí eu tenho que ver se ele é um espaço de circulação, se alguém vai passar atrás. Se alguém só for passar atrás, né, eu vou deixar um espaço X. Mas vamos supor que tem um aparador entre a mesa de jantar e a parede ali, né? E esse aparador, ele tem portas, tem gavetas que as pessoas vão precisar abaixar ali para poder mexer nesse aparador. Então, daí eu já vou ter que deixar um espaço um pouquinho maior, eu vou ter que, se as portas forem de abrir, vou ter que pensar no espaço que essas portas vão ocupar para abrir. Então, vejam como essa questão, né, do movimento e da dimensão do corpo vão influenciar muito no dimensionamento desse espaço, tá? E para a gente dimensionar um espaço, como a gente já comentou também em outras aulas, a gente precisa saber o tamanho do mobiliário, que está relacionado ao tamanho do nosso corpo, e o tamanho dos espaços entre os mobiliários, né?
não adianta nada a gente projetar lá um quarto, uma sala, qualquer ambiente sem pensar no layout, né, no móvel e no espaço que a gente precisa, né, entre os móveis. Até a questão da sala, uma sala de TV, dependendo do tamanho da TV que a gente vai colocar, a gente vai ter distâncias diferentes entre o sofá e a TV. Né? Quanto maior for a TV, maior precisa ser a sala. Então, numa sala pequena, não comporta lá uma TV de 50 polegadas, né? A pessoa vai ter que ler a legenda fazendo assim com a cabeça. Então, a gente tem sempre essa proporção, né, entre os mobiliários, esses espaços, e isso vai definir o tamanho do ambiente que a gente está projetando. Então, isso é algo que tem que estar lá no nosso processo projetual. Quando a gente vai fazer lá no início do nosso projeto um pré-dimensionamento, né? Para a gente pré-dimensionar um espaço, a gente precisa saber o que vai acontecer lá dentro. A gente precisa saber os móveis e as atividades que vão acontecer ali. Só assim a gente vai conseguir pré-dimensionar. Então, o nosso corpo, né, o corpo humano, ele é a nossa unidade de medida para isso, é a nossa referência para as escalas e proporções da nossa edificação. Então, quando a gente para pensar lá o tamanho da porta da nossa casa, né, o tamanho, o pé direito, a altura das janelas, tudo está relacionado com a nossa altura, né? Então, se a gente quer que as pessoas tenham uma visão do lado de fora, essa janela tem que ser uma janela que permita, né, pela estatura das pessoas, que tenha essa visão. Tem janelas que são mais altas? Tem, mas elas não têm essa função, né, de visualização. Então, tudo está proporcional, está dentro da nossa escala. É claro que muitas vezes, né, a gente tem edifícios que têm já uma monumentalidade como um propósito, né? Então, às vezes é aquele efeito que o arquiteto quer que a pessoa sinta ao entrar naquele espaço, né? Às vezes um pé direito mais alto, um edifício já um pouco mais fora de escala, mas aí são sensações, né, diferentes que o arquiteto quer passar. Mas mesmo assim, isso está pensado, né, na proporção do homem, né, para que fique algo grandioso. Então, tudo está relacionado com as medidas do nosso corpo. Então, a gente precisa conhecer as dimensões do corpo e também os nossos movimentos, né, que é a mecânica de articulação. Então, não tem como eu projetar, né, de uma maneira eficiente sem eu conhecer, né, essas medidas. É claro que muita coisa, né? Vocês podem pensar aí, mas a gente já fez projeto, a gente não tinha aula de ergonomia, mas muitas coisas já são, né, já um senso comum, assim, né? Por exemplo, o tamanho das portas. A gente já tem um senso comum ali de tamanho de porta que já foi pensado no tamanho das pessoas, né? Tanto que antes, né, a gente tinha muitas portas de 60 centímetros, de 70 ainda tem, né? Mas hoje em dia a maior parte é de 80 para cima, por conta também da acessibilidade, né? Então a porta de 80 dá para passar uma cadeira de rodas, e aí a gente, né, foi tendo essa melhoria. Porém, a porta de 60, por que ela existia, né? Porque ela passa a pessoa que é considerada a pessoa maior. E aí passaria as outras pessoas, mas a gente passa muito justinho, né? Um espaço mínimo. E muitas vezes esse espaço mínimo não é confortável. Ai, falando nisso, eu acabei de lembrar que eu não pus a apostilinha lá que a Valéria tinha perguntado na aula segunda-feira. Vou colocar assim que eu terminar aqui, tá? Então, o que é essa antropometria? São métodos científicos das medidas físicas dos seres humanos, buscando determinar as diferenças entre os indivíduos, os grupos sociais, com a finalidade de se obter informações que são utilizadas nos projetos de arquitetura, urbanismo, design de interiores, desenho industrial, comunicação visual, engenharia, né? Então, de um modo geral, tudo aquilo que envolve o ser humano.
e para sempre, né, melhor adequar o produto que vai ser resultado, né, do projeto desses profissionais ao usuário. Então, a gente nunca pode esquecer, tanto, né, na questão da ergonomia quanto a questão da acessibilidade. É o ambiente, é o produto que eu estou projetando que tem que estar adequado às pessoas e não as pessoas terem que se adequar ao meu produto ou, né, à minha edificação. Então, essa ciência da antropometria, ela vai, né, pensar muito nessa questão das diferenças. Então, a gente tem, né, pessoas de diferentes medidas, tem pessoas de diferentes estaturas, então a gente precisa entender, né, quais são essas diferenças. É, e tem vários fatores que vão influenciar nessas diferenças, e a antropometria, ela já nos traz essas informações prontas, né? Então, é a ciência que estuda isso e nos passa essas informações. Então, nós, né, como arquitetos, não vamos precisar fazer, né, ali métodos, ter métodos científicos para isso. A literatura está pronta, né? A gente só precisa entender essa literatura. Então, a antropometria está relacionado à medida do homem, né? Então, antro, homem, e metro, medida. Então, a gente encontra, né, quando a gente fala de antropometria, um conjunto de medidas do corpo humano que são necessárias para o projeto dos espaços mobiliários e equipamentos e que a gente vai ter diversas variáveis. Então, primeira variável, faixa etária. Né? Acabei de dar o exemplo da casinha de boneca lá de criança, né, que é toda pequenininha em proporção ao tamanho da criança. Então, a gente vai ter, né, principalmente na fase de criança, né, adolescente ali, até chegar na fase adulta, a gente tem um período em que a gente tem mudanças nas dimensões do corpo o tempo todo. Então, a gente vai ter lá, né, se a gente pegar da criança, por exemplo, lá no paneiro, começa da criança de 6 anos, aí tem lá 6, 7, 8, 9, 10, vai tendo uma diferencinha, né, conforme vai aumentando a idade, até chegar na idade adulta. Na idade adulta, ele até coloca algumas diferencinhas também de idade, mas é muito mínima, né? E aí depois também tem a questão dos idosos, que muitas vezes não é nenhuma questão tanto de medida, mas uma questão de necessidade de espaços maiores. A gente vai ver no bimestre que vem, né, que a gente tem lá espaços mínimos, um espaço daí confortável e o espaço confortável para o idoso. Então ele precisa de um espaço maior. Então a faixa etária ela vai fazer com que a gente tenha variações ali no nosso processo de projeto para que a gente consiga fazer essas adaptações para as diferentes faixas etárias. Em relação ao sexo, a gente também tem diferenças, né? Até quando a gente for começar a projetar a cadeira, vocês vão ver que na parte das crianças é até engraçado. Tem uma idade que as meninas são maiores que os meninos, aí depois os meninos começam a ficar maiores que as meninas, e aí vai tendo essa diferencinha, né? E aí depois, quando adultos, as medidas dos homens em proporção, né, ao percentil são maiores do que das mulheres. A única medida da mulher que é maior que a do homem, né, na antropometria, é a medida do quadril, né? As outras sempre do homem vai ser maior do que da mulher. Então é algo, né, que a gente precisa levar em consideração também. Também em relação à raça, né, a gente tem pessoas de certas descendências que são mais altas, de outras descendências as pessoas são mais baixinhas, algumas são mais até mais fininhas, mais magrinhas, não magras no sentido assim de serem mais uma estrutura, né, ter uma estrutura menor, né? E então isso também vai influenciar, tanto que a gente tem os estudos dos diferentes, né, cientistas da antropometria que estão relacionados a determinados países, a determinados grupos raciais, porque a gente tem essa diferença. E até mesmo, né, algo que a gente às vezes nem pensa, a questão do grupo ocupacional. Né? Mas como assim?
Um exemplo, a ergonomia, a gente viu que ela surgiu muito lá da questão das guerras, né, dos militares. Então, tem estudos de antropometria relacionados aos soldados americanos, por exemplo. E eles têm um padrão que se difere do restante da população. Então, também são feitos estudos nesse sentido. Então, às vezes, eles precisam pensar em algum tipo de produto, né? Para um determinado grupo ali, né? Um determinado tipo de trabalho. E aí é feito um estudo de qual é o padrão físico, né? Das pessoas que trabalham nessa área. Então, também é uma forma aí de uma variável que a gente tem nessas questões de medidas. Então, qual é o objetivo, né, dos estudos das medidas do corpo humano? O primeiro deles é assegurar que a gente tenha, né, medições precisas do corpo humano que descrevam as características dos indivíduos, né, para os quais a gente está projetando um determinado produto. Então, aqui, acho que eu até comentei na outra aula, que a gente não pode usar as medidas do nosso corpo para projetar, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou lá e vou projetar um armário de cozinha. Daí eu vou lá e pego a minha, né, altura lá que eu alcanço com o meu braço esticado e projeto lá o meu armário. Aí vem, né, uma outra pessoa bem menor do que eu e vai tentar alcançar nesse armário. Ela não vai conseguir, né? Então eu não posso levar o meu corpo em consideração, né? Vou levar as medidas antropométricas, que a gente vai aprender a fazer a leitura para fazer o nosso projeto, né? Então não posso pegar a medida, vou fazer uma média aqui na minha família, né? Não, a gente tem que pegar as medidas que foram pensadas aí e que foram, né, feitas de uma maneira científica, tá? E aí o objetivo, né, além de encontrar essas medidas, é que essas medidas sejam publicadas, né? E aí as pessoas, né, os arquitetos, como é o nosso caso, tenham acesso a essas informações de maneira, né, pronta e segura, e que a gente possa utilizar essas informações para fazer os nossos projetos. Então, esse é o objetivo, né, de estudar a antropometria. E, pessoal, se a gente parar para pensar, essa questão das proporções do corpo humano, elas sempre foram estudadas, né, pelos filósofos, pelos artistas, teóricos, designers e arquitetos. Então, a gente sempre teve essa curiosidade, né, do ser humano pelo próprio corpo, por entender o corpo, por entender essas proporções, né? Como que a gente fica em pé. Então, a gente sempre teve essa curiosidade de nos entender. E a antropometria, ela é uma ciência que surge, né, de uma outra ciência que era chamada de antropologia física, que era uma ciência que estudava basicamente assim as raças, né? E por que essa antropologia física ela foi deixando de existir, né? E acabou virando antropometria? Porque a antropologia física ela colocava assim a questão da evolução das raças, que uma raça era melhor que a outra, né? Então isso hoje em dia a gente não tem mais, né? Essa questão, não se pensa mais nisso. Então, hoje em dia, o que a gente estuda? As medidas do corpo. E aí, né, o funcionamento do corpo, e aí a gente pode ter essas diferenças de medidas por conta das raças, né? Mas a gente não tem, né, diferenças de que um é melhor, outro um é melhor que o outro, né? Então, por isso que essa ciência deixou de existir e deu lugar à antropometria. E aí, se a gente parar para pensar, né, muito antigamente, onde as pessoas muitas vezes, algumas delas não mal saíam da cidade, ou até mesmo de alguma vila, ou de alguma área rural que elas moravam, as pessoas conheciam muito poucas outras pessoas, né? Se a gente comparar com, né, o conhecimento todo que a gente tem hoje, as pessoas não sabiam nada, né? Então, até
se diz que os grandes reis lá, né, da época antiga, eles hoje uma criança tem muito mais informação na mente dela do que um rei daquela época, né? Então isso acontecia porque as pessoas elas estavam ali dentro, né, da sua cidade, dentro daquele espaço, né, ou até mesmo ali de um reino, mas elas não tinham, né, o conhecimento do mundo todo, né, tantas informações como a gente tem hoje. Então, mesmo que a gente, né, não saia, nunca tenha ido para outro país, a gente não tenha saído da nossa cidade, a gente sabe, através da internet, né, que as pessoas têm aparências diferentes. Então, no nosso próprio país, né, a gente tem pessoas com aparências diferentes, com estaturas diferentes. E quando a gente vai analisando, né, os outros países, a gente percebe muito isso. E naquela época, né, lá em que a gente vai falar das viagens de Marco Polo, lá em 1273, as pessoas não imaginavam que havia algo diferente delas, né? E aí o Marco Polo, ele fez uma viagem, né, saiu lá da Europa e foi para as Índias, né, lá para uma parte oriental. E ele se surpreendeu muito quando ele chegou lá e viu que as pessoas tinham aparências diferentes do que ele estava acostumado lá na Europa, né? E aí, na volta da sua viagem, né, ele acabou sendo preso e nessa prisão ele escrevia, né? Ou ele não sabe se ele escrevia ou se ele contava para alguém que escrevia histórias sobre essa viagem dele. E o que ele mais descrevia nessas histórias era a aparência das pessoas, né? Então, isso revelou ali, né, naquela época, a existência de outras raças diferentes, né? Então, em termos de pessoas de estaturas diferentes, de estrutura de corpo diferente. Então, hoje, para nós, parece que isso é uma coisa tão normal, né? Mas imagina naquela época, a hora que ele chegou e viu que as pessoas não eram iguais a ele. E aí ele, né, se surpreendeu e foi um dos primeiros registros que a gente tem de que as pessoas eram diferentes, né? Então o ser humano sempre teve essa curiosidade, né, com o corpo e com as questões das medidas e das proporções. Então a gente, né, sempre teve ali essa questão, né, das referências, das medidas do corpo no próprio desenvolvimento das edificações, dos mobiliários, dos produtos. Então os gregos e romanos eles tinham muito, né, essa questão das proporções, da proporção áurea, né, nessa questão da dimensão antropométrica. Então as proporções, né, essa proporção da essa proporção áurea é a proporção mais agradável, né, entre dois segmentos de reta. Então, a gente tem lá que A dividido por B é igual a A mais B dividido por A. Então, essas proporções são aplicadas, né, nos nossos projetos, nas nossas edificações. A gente vai ver depois que o Le Corbusier utiliza muito disso, né, quando ele faz o modulor. Então, a gente tem sempre, né, essa busca por o que é harmonioso, o que é bonito, por que é belo, né? Então, essa busca aconteceu muito nesse período, né, dos gregos e romanos. Então, a beleza é algo que para o ser humano chama muita atenção, né? Então, quando a gente, né, tá passando na rua e a gente vê uma casa bonita, todo mundo comenta, né? Fala, nossa, olha aquela casa, né? Olha que legal. Muitas vezes a pessoa que não é arquiteto, ela nem sabe por que ela está achando bonito, né? Então, muitas vezes é pela própria proporção dos elementos daquela casa, né? Então, se é uma casa mais horizontal ou se ela tem uma verticalidade, a gente já consegue fazer uma leitura um pouco melhor nesse sentido, né? Mas o belo salta aos nossos olhos, né? E o feio também, né? Quando a gente vê algo assim muito bizarro, muito estranho, a gente fala, nossa, que coisa esquisita, né? Não é agradável aos nossos olhos. Então a gente tem muita essa influência das proporções, né, nos nossos projetos arquitetônicos. Então, quando a gente vai compor um volume, a gente vai compor uma fachada, a gente sempre busca um equilíbrio, né, na composição.
Então, se eu tenho um elemento muito horizontal, às vezes eu preciso ter um outro elemento vertical, né, para eu visualmente ter um equilíbrio. Ou até mesmo a gente busca esse equilíbrio, essa harmonia, né, na simetria da fachada, do volume, né? Então, vai muito claro da nossa concepção do que é bonito. Então, em alguns casos, né, a gente acaba, às vezes, buscando algo mais simétrico, em outros, esse equilíbrio de proporções. E a gente tem lá, né, o retângulo áureo, que nos traz as proporções e que daí a gente, né, consegue aplicar esse daqui em diversos produtos, né, em diversas logomarcas, em diversas fachadas, onde essas proporções realmente, né, são agradáveis aos nossos olhos. Então, elas realmente são exploradas e são colocadas aí no nosso dia a dia, né? Até mesmo na natureza, a gente encontra aí essa proporção, né, nas flores. Então, quando a gente procura lá retângulo áureo, né, na internet, a gente encontra diversas imagens, né, que, né, mostram a proporção com essa relação aqui, né, que está relacionado também ali com os segmentos de ré. E aí, agora, a gente tem, né, o nosso querido Vitrúvio, que escreveu, né, o primeiro livro de arquitetura que a gente tem conhecimento, né, que é o Tratado de Arquitetura. Então, são 10 livros, né? E entre, né, esses conhecimentos todos que ele foi escrevendo, ele também descreveu o corpo humano, né? E ele buscou proporções do nosso corpo para mostrar, né, de que maneira isso implicava na arquitetura. Então ele dizia lá no tratado dele que o corpo humano, né, ele é de tal forma desenhado pela natureza que o rosto, desde o queixo até a parte superior da cabeça e as raízes do cabelo, é a 10ª parte de toda a altura. Então, até quando a gente aprende a desenhar, né, a gente muitas vezes aprende essa proporção mesmo, né? Então, a nossa cabeça é 1/10 do nosso corpo, né? Então, a gente vai tendo essa proporção, né, para saber ali o tamanho do corpo. Ele também dizia que o ponto central do corpo humano é o umbigo. E se a gente centrar um compasso no umbigo, né, de um homem que está deitado com as suas costas contra o solo, com as suas mãos e pés estendidos, a gente vê, né, a ponta dos dedos tocar esse círculo, né? Então, a gente vê aqui na imagem que representa, né, o texto do Vitrúvio, a proporção do corpo humano aqui com o círculo. Então, ele dizia que, né, colocando o compasso aqui no centro do umbigo, com os braços, né, estendidos e as pernas estendidas, a gente teria o corpo dentro, né, dessa proporção da circunferência. E ele dizia também, né, que do mesmo modo que o corpo humano ele tem esse contorno circular, a gente também pode obter, né, através dele, uma figura quadrada. Então, se a gente pegar as medidas da planta dos pés até a parte superior da cabeça, tá? A gente vai ter as mesmas dimensões dos braços aqui totalmente estendidos. Então, quer dizer que a nossa altura ela é proporcional a essa medida aqui dos nossos braços estendidos. E aí a gente tem a figura quadrada, tá? Então, a gente percebe que, né, desde os primeiros registros relacionados à arquitetura, a gente já tem essa preocupação com a proporção do corpo, e até mesmo no sentido de trazer essa proporção para a arquitetura, né? Porque a gente sempre, né, considerou o corpo humano algo belo, né? Algo proporcional, algo harmonioso. Então, buscava-se entender essa harmonia para aplicar também na arquitetura. Então, o Vitrúvio ele demonstra, né, essa proporcionalidade entre as partes do nosso corpo, e aí ele chama a atenção, né, para esse entendimento de que o ato de projetar as edificações caminha nesse mesmo princípio de proporcionalidade que o nosso corpo tem.
Então, para ele, a arquitetura deveria seguir, né, o referido entendimento de ter proporcionalidade das partes para completar o todo harmoniosamente, né? Porque são as partes que formam o todo. Né? Então, Vitrúvio, ele, né, trouxe sempre informações que são muito pertinentes até os tempos atuais, né? Igual quando a gente vê lá os três pilares da arquitetura, né? Então ele tem realmente, né, essa razão aí quando ele fala dessa questão da proporção e da harmonia. E ele mostra, né, como isso atinge objetivos práticos na execução de colunas e capitéis, né? Que a gente vai falar agora ali dos templos, né, dos gregos e romanos. Então, o Vitrúvio, né, referindo-se aos desenhos dos templos gregos, ele diz lá que eles obtiveram, né, a partir dos membros do corpo humano, dimensões proporcionadas, né, que necessariamente aparecem em todos os trabalhos construtivos, como o dedo ou polegada, que é uma medida que a gente usa até hoje, o palmo, o pé, o cotovelo, né? Tem países que usam, né, pés como medidas, então para alguns tipos de profissões, né? Essa medida é utilizada. Então, a gente realmente, né, busca essa proporção do corpo. E a gente também vai aprendendo, né, algumas proporções. Então, às vezes a gente quer medir alguma coisa, a gente não tem com que medir, a gente vai lá e dá passadas largas que vão ter mais ou menos 1 metro, né? Ou até mesmo daqui do nosso ombro até a palma da nossa, a ponta da nossa mão esticada, também tem mais ou menos 1 metro. Então a gente vai aprendendo essas proporções, né, do nosso corpo, e isso foi muito aplicado na arquitetura. E aí, a partir dessa descrição do Vitrúvio, né, a gente teve o desenvolvimento das referências, né, do desenho, né, do homem vitruviano, e o mais conhecido de todos é o do Leonardo da Vinci, que é a figura canônica mais famosa da história, onde ele mostra essas proporções que o Vitrúvio descreveu ali. Então, né, que são essas que a gente viu ali atrás, que a altura do homem é igual à sua largura, com os braços estendidos, que é o formato ali do quadrado, as proporções, né, da cabeça, a questão do círculo que a gente viu, e aí então a partir dos escritos ele desenhou, né, essa figura canônica, e aí a gente, né, tem essa figura aí famosa até hoje com essas proporções. O Le Corbusier, ele vem depois, né, num período aí já mais recente, ele cria a sua própria figura canônica, né, que é o modulor. Então, ele é um instrumento de medida que ele vai utilizar para os seus projetos, baseado, né, no corpo humano e na matemática. Então, ele faz lá o desenho da altura de um homem com o braço levantado e ele vai dividindo isso em segmentos, e esses segmentos estão dentro das proporções áureas, né? Então, os intervalos ali que a gente tem, eles são todos proporcionais, naquele sentido das retas, dos segmentos de retas da proporção áurea, né? Então, essa medida e essa daqui seriam, né, A e B, aqui também, A e B, e aqui seria A mais B, tá? Então, sempre a gente vai tendo aqui essas proporções dos segmentos de reta. E aí ele foi dividindo o corpo humano em diversos segmentos, né? Então, desde lá do tamanho do pé, do plexo solar, ele considera essa área aqui, né, do centro do nosso corpo, a cabeça, né, até mesmo as impressões digitais. Então, esses intervalos que ele foi criando, né, produzem uma série de seções áureas. Então, o Le Corbusier ele buscou ter o seu próprio referencial antropométrico para elaborar os seus projetos arquitetônicos, os seus mobiliários, né, pensando sempre em atender às necessidades humanas.
Então, o Le Corbusier, gente, além, né, dos seus projetos arquitetônicos, ele foi um arquiteto que estudou muito, que buscou muita informação, né? A gente vai ver mais algumas relações dele, né, com essas questões de ergonomia. Então, ele buscou realmente, né, adaptar as suas edificações ao ser humano. E aí ele tem, né, são duas séries, né, chamadas de série azul e série vermelha, onde ele se baseia, né, na altura do homem com o braço levantado, que ele considera lá 2,26 de altura, e o homem do pé até a ponta, lá, né, em cima da cabeça, 1,83 m. A gente vê que ele considera um homem de uma estatura alta, né? E aí hoje a gente já tem, né, essas medições para uma diversidade maior aí de pessoas, mas ele buscou então ter essas proporções do corpo humano para fazer os seus projetos. E o Le Corbusier, ele teve, né, ele teve dois períodos da sua arquitetura, né? Uma arquitetura purista e depois uma arquitetura brutalista. E essa arquitetura brutalista ela vem nesse período pós-guerra. E é um período em que ele tem um grande desafio, onde a gente precisava lá, eles precisavam abrigar, né, um número grande de pessoas em espaços pequenos, né, porque tinha, né, muita coisa destruída. E ele, né, buscou conhecer muito bem as medidas do corpo, né, as dimensões de espaço, as dimensões de alcance humano, para que ele pudesse calcular as áreas interiores das habitações, que elas fossem, né, pequenas, mas que elas fossem confortáveis. Então, aqui nesse período, ele buscou muito essas informações. E aí, né, vocês já devem conhecer esse termo que ele utilizava de máquina de morar. Então, ele buscava fazer uma estrutura padrão de casa, né? Então, ele dizia que os elementos da casa, os objetos, né, os equipamentos, eles teriam que ter um padrão, né? Então, eles teriam que ter uma série, né, de modelos variados, estabelecidos à escala humana. Então, ele dizia lá que a indústria de objetos domésticos, né, que até então era limitada às peças sanitárias, algumas peças de cozinha e calefação, elas precisavam se ampliar infinitamente mais. E que é o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue comprar qualquer móvel que a gente precisar para nossa casa pronto, né? Claro que a gente, né, muitas vezes fala, eu queria planejar e tal, certinho. Mas se a gente não puder planejar, a gente tem tudo pronto hoje em dia. E era algo que nesse período ainda não existia, né? Essa indústria do mobiliário das habitações. E aí, né, o Le Corbusier buscava essa questão do funcionalismo, de que a habitação ela precisava, né, ser criada com as dimensões, com as condições necessárias para simplificar as tarefas domésticas. Então, ele sempre buscava soluções para reduzir o tempo para você fazer as atividades. Então, o que, que ele queria dizer com isso? Né? Quando a gente vai usar a cozinha, por exemplo, né? Se a cozinha está desorganizada, né, a gente demora mais para fazer uma comida, por exemplo, né? Se a cozinha ela não tem uma boa distribuição dos móveis, do layout, isso também nos atrapalha nesse sentido. Então ele dizia que a arquitetura ela deveria simplificar essas atividades, né? Então ele estudava muito isso, né? Como que ele faria para simplificar? E nesse período a gente tem um novo modo de viver, né? Então, as pessoas elas deveriam se adaptar a esse novo modo de viver, a essas habitações menores, né? Então, ele precisava, né? Ele dizia que precisava ser racionalizado para que as pessoas não se sentissem desconfortáveis dentro desses novos espaços. Então, muitas vezes, né? Alguns fatores externos mudam a questão da arquitetura, né? Então, esse é um período em que as coisas mudam, né? E eu acredito que esse período que a gente está vivendo também vai influenciar na arquitetura, né? Esse momento de pandemia.
Então, as pessoas vão buscar ter espaços diferentes nas suas casas. Muitas pessoas não vão voltar a trabalhar, né, nas suas empresas, elas vão trabalhar home office. Tem muita gente que não tem um espaço adequado para trabalhar, então isso vai influenciar com certeza na arquitetura e até mesmo na percepção que o nosso usuário tem da arquitetura, né? Tem gente que às vezes nem ficava em casa e agora fica em casa o dia inteiro, e aí começa a perceber o que é confortável, o que não é, né? Como algumas coisas incomodam. Então, isso com certeza vai influenciar aí, né, daqui para frente na concepção dos nossos projetos. E nesse período pós-guerra, né, o Le Corbusier, então, ele chega ali a três condições essenciais dentro da habitação: dormitórios individualizados, né? A cozinha concebida de maneira a simplificar o trabalho doméstico, e mobiliários de manutenção simples e preços baixos. Então, hoje, quando a gente fala de habitação, a gente ainda tem, né, muitas problemáticas aí nas habitações de interesse social, principalmente, né? Então, vocês estão estudando isso e vocês já, né, devem ter visto aí alguns estudos sobre que muitas vezes as habitações elas não comportam, né, aquela família que vai morar ali. Elas não comportam os mobiliários que aquelas pessoas têm. Então, quando a gente vai fazer um projeto, né, de uma habitação popular, a gente faz lá o básico, né? Só que geralmente o que acontece? Aquela família, ela é composta por muito mais gente do que a gente estava esperando, né? Então, às vezes mora lá a avó, o pai, a mãe, os filhos já têm filhos, né? E aí mora muita gente num espaço muito pequeno e as pessoas vão aglomerando diversos mobiliários. E fora que geralmente essas pessoas elas não vão comprar móveis planejados, elas vão comprar os móveis que estão prontos nas lojas, que são mais baratos, né? E aí esses móveis não cabem dentro das casas, né? Então, às vezes a gente pega lá, vamos supor, a gente pega um layout, vai fazer o layout, pega um bloquinho de sofá. Ai, um sofá lindo, todo slim, né? Bonitinho e tal. Ai, vai ficar ótima essa sala. Aí, o que a pessoa vai comprar? Um jogo de 3 e 2 lugares da Casas Bahia, gente. E aí não cabe. Né? Aí fica aquele sofá, assim, que um lugar fica travado pelo braço do outro, sabe? Então, a gente tem que pensar, né, que mobiliário que essa pessoa vai comprar, né? Então, a gente tem que ter essa relação, né, da habitação com os mobiliários disponíveis, né? Depois, no segundo bimestre, eu vou mostrar, né, a gente vai falar bastante disso, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né, que as pessoas acabam tendo daí que adaptar o que elas têm a esses espaços, né? Então, já era uma preocupação nesse período ali pós-guerra que o Le Corbusier tinha, né? E eu acho que é uma preocupação até mesmo, talvez, da própria indústria, né? Mudar um pouco esse conceito dos tipos de imobiliários que são desenvolvidos, né? Para um design um pouco melhor, para que a gente consiga também, né, melhorar esses espaços. Então, o Le Corbusier ele tinha né, esses estudos que vocês estão vendo aqui embaixo, que eram estudos que ele ia fazendo ali os movimentos e os deslocamentos que as pessoas fariam dentro de uma cozinha, né? Então, sempre pensando nessa simplificação das tarefas domésticas. Então, a cozinha era o elemento de estudo dele, né? Então, qual que era a melhor dimensão para a cozinha? Qual formato era melhor? Que móveis e equipamentos precisavam estar lá? Como que era a circulação que a pessoa fazia dentro da cozinha? Né? Como que era a manutenção? Então ele estudava esses diagramas, né? Ele pegava uma cozinha existente, estudava ali o caminho que a pessoa fazia para a sala de jantar, né? E ia buscando maneiras de tornar esse ambiente mais eficiente, de locar esses mobiliários e equipamentos de maneiras diferentes para economizar, né, os movimentos e deslocamentos. Então ele realmente tinha uma obsessão aí nesse sentido da simplificação dos espaços, né? A gente pode pensar o seguinte, né? Se eu tenho lá uma cozinha e eu vou uma cozinha linear,
e eu vou locar pia, fogão e geladeira, né? É muito racional que a gente coloque lá o fogão, a pia e a geladeira, certo? Ou até mesmo, em alguns casos, a pia, o fogão e a geladeira. Fogão ou a pia deve estar no meio. Imagina que coisa horrível se a geladeira ficar no meio, né? Ou se esses três elementos estiverem muito distantes um do outro, a gente não tem daí uma cozinha eficiente, né? Então, coisa simples assim já, né? A gente já consegue enxergar essa questão. Essa cozinha também, ela é chamada de cozinha de Frankfurt. É uma cozinha também funcional e ela foi produzida em massa. Então, ela foi instalada em diversos apartamentos, em conjuntos habitacionais, né? Se dizia que ela era um paraíso de economia de trabalho. Então, essa cozinha, ela tinha, né, os móveis, eles eram planejados, então todas as cozinhas dessas habitações, elas tinham a mesma dimensão, tá? Então, elas tinham esse formato mais retangular, né? E aí a gente tinha, era cozinha e área de serviço também. Aí aqui tinha a mesinha, né, que é aqui onde tem esse banquinho. Aqui, ó, tem uma mesa de passar roupa, tá vendo? Que ela fica aqui na parede. Daí, quando vai passar roupa, desce essa tábua. O fogão fica aqui, a pia fica ali. Aqui tem algumas gavetas de tempero para a área de preparo. Então, essa cozinha, ela tem uma dimensão ali de 3,5 por 1,90. E aí, ela foi pensada para ser, né, um espaço que fosse bem simplificado nesse sentido do trabalho. Então, aqui, né, eu coloquei só alguns exemplos, né, de distribuição de cozinhas para a gente pensar, né, todos os elementos que a gente tem ali. Então, a gente sempre vai ter uma área de despensa, que é onde a gente guarda os alimentos. Então, aqui entra, por exemplo, a própria geladeira. A gente tem uma área de armazenagem, que é onde a gente vai guardar todos os utensílios da cozinha e também o que a gente vai usar para servir. A gente tem a área da pia, que é a área de limpeza. A gente tem que ter uma área de preparação dos alimentos e a área de cozinhar e assar, que é onde a gente vai ter fogão, forno, no caso por separado, micro-ondas, esses equipamentos. Então percebam que independente do formato da cozinha, se é formato em U, se é formato em Y, formato em L, cozinha bilateral, unilateral, cozinha em G, a gente sempre vai ter a área de pia, preparação e cocção, né? Uma ao lado da outra. Então, esses três elementos eles precisam estar perto, né? Então a gente vai lá, lava o alimento, prepara e vai para o fogão. Tá? Então, a organização dos elementos na cozinha é realmente algo muito importante. Até, né, que uma curiosidade, na década de 60, essa questão, né, da habitação ali era tão, assim, né, importante, que o governo inglês, ele tinha uma equipe lá de projetistas e eles elaboravam, tipo, boletins, jornaizinhos, para informar e orientar as pessoas sobre esses problemas frequentes nos projetos residenciais, né, como que as pessoas poderiam solucionar os problemas da moradia, né? Então, realmente havia essa grande preocupação por conta dessa mudança, né, de paradigmas, mudança de espaços que as pessoas passaram a morar aí nesse período. E é sempre importante a gente pensar, né, principalmente vocês que estão projetando aí uma habitação social, se vocês gostariam de morar naquele espaço, né? Eu sempre questionava quando a gente fazia o projeto integrador e os alunos traziam os projetos das habitações, né, para eu ver, e às vezes estava uma coisa tão assim, sabe? Só pensando nos espaços mínimos e tal. E aí eu perguntava, você ia gostar de morar aqui? Né? Você ia gostar de ter que sair do banheiro e atravessar no meio da cozinha, da sala, para ir para o seu quarto, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Se aquilo é confortável, se as pessoas vão se sentir bem ali dentro daqueles espaços. E aqui para a gente finalizar, né, alguns autores, arquitetos,
que estudam, né, muito essa questão da aplicação da antropometria na arquitetura. Então, primeiro ali é o Teodoro Rosso, que é um arquiteto brasileiro. Ele, né, busca muito a questão da modulação e da antropometria. Então, ele estuda, né, quais seriam os módulos mais interessantes para a gente aplicar nas habitações, né, para que a gente consiga ter os melhores espaços, né, mais adequados ao corpo humano. Então, ele estuda muito a questão do pré-moldado, pensando, né, num conforto melhor para as pessoas. O Nuno Portas é um arquiteto português que também busca essa relação, né, da habitação com a antropometria. Então, até, né, o que a Valéria tinha perguntado na aula segunda-feira era o seguinte, né? A norma da habitação da Caixa, ela dá lá alguns parâmetros mínimos, mas será que aquele parâmetro mínimo é suficiente, né? Então ele aplica muito essa questão, né, dessas normas da habitação. Então a ideia é determinar um correto programa para as habitações, né, para atender às exigências humanas. E o Tomás Maldonado é argentino, um arquiteto argentino, que ele vai até um pouco além ali dos aspectos antropométricos, né? Vai na questão dos gestos, dos desejos e dos sonhos dos usuários, que foi isso que eu falei um pouquinho aí, de você pensar se você ia gostar de morar naquele espaço, se você ia gostar, né, de viver ali na maneira como você está distribuindo aquele local. Então não adianta a gente pensar assim, nossa, mas eu já tá, né, oferecendo um lugar muito melhor do que aquela pessoa tinha. Ela morava num barraco. Mas, gente, vamos pensar da melhor maneira possível, vamos tentar sempre buscar a melhor solução possível e trazer, né, o conforto e trazer aquilo que as pessoas gostariam, né, de ter para elas, gostariam de viver naquele espaço. Então, aqui a gente finaliza essa parte, né, da antropometria. E aí, na semana que vem, a gente vai começar a ver como que a gente faz a leitura dos dados antropométricos, né? Para a gente começar a dar início na questão, né, das proporções do corpo humano. E aí, na outra semana, a gente tem uma aula só sobre cadeira, que daí a gente vai começar mesmo o nosso projetinho, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, podem fazer. Pro, o livro desses autores que você colocou agora no final é fácil de encontrar? Esse que é brasileiro, Teodoro Rosso, ele tem algumas publicações na USP, artigos, teses, daí acho que vocês encontram, né, que é essa questão da modulação. Mas tem conteúdo sobre eles na internet, sim. Eu vou colocar para não esquecer, eu já vou colocar agora, assim que eu fechar aqui, aquele que eu falei da habitação. Eu falei segunda-feira para vocês, já vou colocar lá no estúdio, que eu acabei esquecendo, segundo. Já vou deixar até abertinho aqui para eu pôr. Que daí esse tem bastante coisa. Ele tem, assim, cada ambiente da casa e as medidas. É bem legalzinho para vocês usarem, tá? Ai, que legal. Porque eu tô bem perdido em como dimensionar esses espaços. Nesse vai ter bem certinho. Já vou colocar lá para vocês. Deixa eu ver quem mais entrou aqui na aula. A Lorena está perguntando ali se usam só os estudos do Vitrúvio até o início do século XX. Eu acredito que sim, Lorena. Porque só depois que o estudo da ergonomia ele surge ali só depois das guerras, né? Onde eles percebem essa questão e aí que começam a realmente, né, achar essas proporções científicas mesmo, né, do corpo humano. Então a gente vê ali o Le Corbusier nessa busca, né, incessante das melhores dimensões. Então
Só do século XX para cá que a gente começa a ter, né, realmente essa parte científica. Ah, a Beatriz falou do paisagismo ali que tá aparecendo na agenda. Ah, eu tinha esquecido de arrumar um negocinho. Daí agora vai aparecer, tá, gente? Eu fui ajudar a Lucimeire a configurar a agenda dela. Daí eu falei, ah, acho que eu esqueci de arrumar esse. Eu tenho um detalhezinho lá que eu fui ensinar ela e eu mesma tinha esquecido de colocar lá em paisagismo. Então agora vai aparecer lá para os meus alunos do paisagismo, tá? Na agenda.